Takashi era visto como um fraco, alguém sem valor, abandonado por sua namorada, acusado de não ser homem o bastante. Mas sua realidade mudou radicalmente quando o mundo foi dominado por mortos-vivos, e apenas ele parecia capaz de enfrentá-los. Tudo teve início quando decidiu faltar à aula, imerso em sua dor após o término do relacionamento. A garota, fria e indiferente, o trocou por Hisashi, seu melhor amigo, dono de um rosto angelical e corpo esguio, partindo o coração de Takashi em incontáveis fragmentos. Então, uma jovem de cabelos cor-de-rosa chamada Takagi surgiu diante dele, interrompendo seu silêncio. Ela o confrontou sobre sua tendência infantil de fugir sempre que a vida apertava. Mostrou-lhe seus globos de neve e criticou sua atitude por deixar-se abater tanto por algo tão mundano. Depois, partiu. Takashi, ainda mergulhado em seu vazio, mal notou quando ela saiu. Mas logo viu um homem agindo de forma estranha, golpeando os portões da escola com uma fúria inquietante, como uma falha num jogo instável. Os professores se aproximaram para entender o que estava ocorrendo, exigindo uma explicação. Sem resposta, um deles agarrou o homem, que reagiu mordendo sua mão com ferocidade. Enquanto isso, Takashi observava paralisado o terror se espalhar. O professor mordido se transformou e atacou uma colega. Diante daquilo, ele correu até a sala em desespero, pegou a mão de Rei, amiga de infância, e pediu que saíssem imediatamente. Sua atitude impulsiva despertou o incômodo de Takagi, enquanto Hisashi, confuso, exigia explicações. Takashi contou o que viu, educadores devorando-se nos portões. Não havia tempo a perder. Os três correram até a escada. Rei tentou ligar para a polícia, mas a linha estava lotada. Naquele momento, o sistema de som da escola anunciou a evacuação geral. O aviso logo se transformou em pedidos de socorro. O pânico se instalou. Os alunos se atropelavam tentando escapar, como numa histeria coletiva. Então, Hisashi sugeriu seguir por outra rota, evitando a multidão rumo ao setor administrativo. No caminho, encontraram o professor de japonês moderno, agora uma criatura sedenta por sangue, que atacou o Rei sem hesitar. Ela resistiu, hesitante, até ser incentivada por Hisashi a usar sua arma. Reunindo força, ela acertou o inimigo no peito, mas ele seguiu seu avanço. Pronto para atacá-la, foi contido por Hisashi, que o agarrou pelo pescoço, mas acabou tendo o braço dilacerado por dentes cravados em sua carne. Seus gritos cortaram o ar. Tomado pela raiva e pavor, Takashi desferiu um golpe preciso com o taco de beisebol, destruindo a cabeça da criatura. Assim, conseguiram alcançar o telhado. Lá, contemplaram a cidade em ruínas, envolta em fumaça e gritos, como o início do fim. Um helicóptero militar passou por eles, mas ignorou sua presença. Dentro da escola, a situação era ainda mais desesperadora. Estudantes, perdidos em desespero, atacavam uns aos outros como predadores. A imagem lembrava um pesadelo vivo. O trio buscou abrigo. Durante a subida, Takashi derrubou outro zumbi. Rei foi atacada, quase mordida, mas foi salva por ele. À noite, planejaram usar o observatório para conseguir iluminação. Porém, Hisashi começou a se contorcer. Sangue escorria dele, sinal de que a infecção havia vencido. Ele pediu a Takashi que acabasse com sua vida, antes que se transformasse por completo. A dor se intensificou. Rei, tomada por tristeza, chorava profundamente. Mas Takashi sabia que não havia como salvá-lo. Com o bastão em mãos, pediu que Rei se afastasse. Enquanto ela suplicava que ele não fizesse aquilo, Hisashi já dava sinais da transformação. Ele se ergueu, cambaleante, e avançou em direção aos dois. Takashi, com o coração em conflito, tomou impulso e golpeou a cabeça do amigo. Dentro da escola, o caos reinava. Takagi, desorientada, cruzou caminho com um rapaz grotesco enquanto buscavam uma saída. Em paralelo, Takashi e Rei ainda sofriam pela perda de Hisashi. Rei tentou telefonar ao pai, policial, usando o aparelho de Takashi. Ao atender, o homem não reconheceu a filha e, com voz séria, alertou que a cidade havia mergulhado em desespero antes de encerrar a ligação abruptamente. Em outra parte do colégio, Harano, o colega mais excêntrico, sugeriu acionar a polícia ou o exército. Irritada, Takagi rebateu com frieza, dizendo que, com o caos dominando tudo, nenhum reforço chegaria a tempo para ajudá-los. Nem a polícia, nem os militares conseguiriam responder a tempo. Enquanto isso, na enfermaria, um estudante foi atacado por uma criatura. A enfermeira Murakawa, com a aparência de uma artista esquecida pelo tempo, tentou oferecer ajuda sem imaginar o horror que se seguiria. De repente, as janelas explodiram em estilhaços e uma horda de mortos-vivos invadiu a sala. Na chacina, o jovem tentou proteger a enfermeira, mas foi mordido e morto de forma brutal. Os monstros então voltaram-se para a enfermeira, avançando como predadores. Quando tudo parecia perdido, Saeko, líder do clube de karatê, chegou como um raio. Com sua katana de madeira, eliminou os inimigos e salvou a enfermeira. Saeko agradeceu ao estudante ferido por seu gesto valente, reconhecendo seu sacrifício, embora tolo, e o chamou de verdadeiro herói.
Em seguida, com um olhar sombrio, pôs fim ao seu sofrimento com um golpe firme. Ao mesmo tempo, Takagi e o nerd Harano entraram numa sala à procura de armas. Inicialmente, Takagi o julgou um inútil, mas ele mostrou ser mais eficaz do que aparentava, disparando uma pistola de pregos feita à mão, alimentada por gás, que atravessou o crânio de um zumbi com precisão letal. No telhado, Takashi e Rei traçaram um plano: conectar a mangueira de incêndio ao sistema de água da escola. Com jatos de alta pressão, conseguiram afastar os inimigos e, quando o caminho estava livre, retornaram para o interior do prédio. Enfrentaram mais zumbis. Takashi com seu bastão e Rei empunhando uma barra de ferro. Lá dentro, Takashi sugeriu que encontrassem um caminho de volta para casa, ajudando quem precisasse. Rei então pediu para ligar para sua família, mas Takashi explicou que seu pai trabalhava longe e sua mãe, professora do fundamental, também não estaria presente. Nesse ínterim, Takagi fez uma descoberta vital. Os mortos-vivos não sentiam dor, eram cegos e reagiam apenas ao som. Ela tentou incentivar Harano, que já demonstrava fadiga extrema, mas ele mal conseguia acompanhá-la. Impaciente, ela o ofendeu, chamando-o de fardo. De repente, foram emboscados por zumbis. Marua sugeriu ir à sala dos funcionários, onde as chaves dos veículos estavam guardadas. Saeko alertou que não conseguiria correr rápido por conta das roupas. Então Marua rasgou sua saia, revelando as pernas. Ao mesmo tempo, Takagi e Harano foram cercados. Harano conseguiu eliminar alguns zumbis com sua pistola, mas ficou sem munição. Takagi, encurralada e em pânico, tentou se defender, mas o inimigo não recuava. Tomada pelo medo, ela perfurou o crânio da criatura, espalhando sangue. Ao ouvir os gritos, os demais correram até a sala dos funcionários. Takashi atacou os zumbis com seu bastão e Saeko com sua katana até que todos fossem derrotados. O grupo então se apresentou rapidamente, mas Takagi gritou, chamando-os de fracos. Ela encarou o espelho, viu o sangue em seu uniforme e desabou em lágrimas. Saeko a consolou. Depois, assistiram a um noticiário sobre o surto global. A recomendação era que os cidadãos permanecessem em casa. Takagi comparou a situação à gripe espanhola de 1918, que infectou milhões e matou dezenas de milhões. Saeko sugeriu que deixassem a escola por não ser segura e ressaltou a importância de trabalhar juntos e ajudar os sobreviventes. Todos concordaram. O novo objetivo era chegar ao estacionamento. Takashi e Harano seguiram na frente, eliminando ameaças. Saeko os lembrou de evitar confrontos desnecessários. No caminho, resgataram estudantes em perigo, convidando-os a se juntar ao grupo. Mais adiante, encontraram uma horda e decidiram testar a teoria de Takagi, que os mortos reagiam ao som. Takashi se ofereceu como cobaia. Mesmo com os protestos de Rei, caminhou entre os zumbis, que o ignoraram. Ele lançou um sapato contra uma porta, atraindo os mortos para longe, e assim o grupo escapou. Mas um idiota tropeçou, fazendo um ruído metálico. O som atraiu a horda. Takashi gritou para todos correrem. Uma estudante, visivelmente irritada, começou a reclamar dos gritos, dizendo que atraíam mais zumbis. Nesse instante, um deles pulou sobre ela, mas Saeko interveio, salvando-a. Harano, sobrecarregado, hesitou. Sem saber a quem atacar, ficou imóvel. Takashi apareceu a tempo de protegê-lo. Juntos, ele e Saeko abriram caminho, esmagando crânios, seguidos por Rei e Harano. Ao chegarem ao estacionamento, um dos estudantes resgatados foi cercado e devorado. A nova integrante do grupo tentou ajudá-lo, mesmo com os alertas de Takagi. Movida por bravura, ela avançou, afirmando que preferia morrer com quem amava. Takagi, impassível, a chamou de tola. Um zumbi quase a atingiu, mas Harano o eliminou. Em vez de agradecimento, Takagi o repreendeu, dizendo para nunca mais interromper suas falas, nem se ela estivesse diante de Godzilla. Por fim, chegaram ao ônibus. Takashi e Saeko permaneceram do lado de fora, prontos para enfrentar os últimos zumbis. Quando o ônibus estava prestes a partir, surgiram o professor Shido, de aparência grotesca, e alguns alunos correndo em desespero, implorando por abrigo. Muraka advertiu que os zumbis se aproximavam e que não havia tempo a perder. Mesmo assim, Takashi quis ajudá-los, movido por um senso de humanidade. Rei, no entanto, o deteve, dizendo que deveriam deixar Shido e seus seguidores à própria sorte. Ainda assim, ele hesitou. Ao mesmo tempo, Shido ordenava que seus estudantes subissem, mas um deles caiu e torceu o tornozelo. Em vez de ajudá-lo, o professor empurrou o jovem contra o chão, deixando-o como presa. Com frieza, declarou que agora apenas os mais fortes mereciam sobreviver. Em seguida, o ônibus arrancou, atropelando as criaturas e rompendo os portões da escola. Já na estrada, Shido revelou suas verdadeiras intenções, sugerindo que fosse nomeado líder do grupo. Rei alertou Takashi de que se arrependeria por ter salvado alguém como ele. Ao adentrarem a cidade, se depararam com a destruição absoluta. Prédios em ruínas e ruas tomadas por zumbis. Dentro do ônibus, o clima ficou tenso. Um aluno de cabelos loiros questionou por que haviam deixado a segurança da escola,
e exigia foco em encontrar abrigo. Outro estudante concordou, acirrando o conflito. Irritada, Muraka parou o ônibus e exigiu silêncio para poder se concentrar. Naquele instante, o jovem loiro expressou seu desprezo por Takashi, alegando que não suportava sua presença. Takashi, confuso, perguntou o motivo. O rapaz tentou agredi-lo, mas foi contido por Rei com um golpe preciso no estômago. Aproveitando a confusão, Shido insistiu que o grupo precisava de liderança, indicando a si mesmo. Estudantes ingênuos o apoiaram com entusiasmo. Inconformada, Rei saiu do veículo, afirmando que jamais aceitaria tal liderança. Takashi foi atrás dela. Logo após, outro ônibus tomado por zumbis colidiu nas proximidades, separando-os dos demais. Takashi ordenou que o grupo prosseguisse e prometeu encontrá-los na delegacia. Ele e Rei correram em direção a um túnel que explodiu logo atrás, bloqueando a rota. Em seguida, Takashi foi atacado por um zumbi de força incomum, usando capacete de motociclista. Quase foi mordido, mas Rei o salvou, esmagando o inimigo com uma placa de metal. Depois disso, encontraram uma moto e seguiram em frente. Mais tarde, ao chegarem a uma ponte, ficaram horrorizados com a cena abaixo. Ruas repletas de criaturas famintas, como em um pesadelo vivo. Diante daquilo, Rei questionou se havia esperança. Takashi, cético e abatido, disse que ninguém viria salvá-los. Irritada, Rei o acusou de ser sempre negativo e de espalhar pessimismo, o que, segundo ela, foi sempre um dos problemas entre eles. Takashi respondeu que apenas dizia a verdade. Rei insistiu que ele podia ser sincero sem ser cruel. Pouco depois, encontraram uma viatura destruída. Rei revistou o veículo, achando uma pistola e algemas. Entregou a arma a Takashi e perguntou se ele sabia usá-la. Ele admitiu que só tinha visto isso em filmes e que bastava puxar o gatilho. Havia apenas 5 balas, mas Rei tinha munição extra. Sentindo-se mais protegida, seguiram viagem. Minutos depois, chegaram a um posto de gasolina, mas era de autoatendimento. Precisava de cartão ou dinheiro. Rei pediu que ele tentasse. Takashi, envergonhado, confessou estar sem 1 centavo. Ela o chamou de fracassado. Ofendido, ele pediu que ela parasse de compará-lo a Hisashi. Começaram uma discussão como um casal em crise. Furioso, Takashi entrou na loja de conveniência e começou a arrombar o caixa. Do lado de fora, Rei esperava, mas foi surpreendida por um estranho que a agarrou. Ao ouvir a luta, Takashi correu. O homem ria, dizendo que num mundo dominado por monstros, um homem precisava de uma mulher. Takashi percebeu que ele não era infectado, apenas um canalha. Rei tentou se soltar, mas ele a violentava. Ao tentar intervir, Takashi foi ameaçado. Se avançasse, ela morreria. O homem exigiu a moto, mas reclamou do tanque vazio. Ordenou que Takashi usasse o dinheiro roubado para abastecer. Sem escolha, ele obedeceu. Mas, em segredo, atirou o bastão no chão para atrair os mortos. Ao terminar, aproximou-se cauteloso. O homem ameaçou atirar. Takashi apontou a arma e ouviu. Se disparar, a gasolina vai explodir. Frio, Takashi disse que preferia arriscar isso do que permitir o toque nojento daquele homem. Sem hesitar, puxou o gatilho e acertou seu coração. Rei, em fúria, ainda quis espancá-lo, mas Takashi a impediu, avisando que os zumbis estavam próximos. Subiram na moto e partiram em alta velocidade, deixando o criminoso para trás. Enquanto isso, o resto do grupo estava preso em um congestionamento. Harano murmurava que deveriam ter seguido pelos subúrbios. Ao ver um avião, Takagi apontou para o céu e sugeriu fugir para uma ilha isolada, protegida pelos militares. Harano concordou. No entanto, Takagi explicou que os militares já teriam protocolos rígidos, aceitando apenas pessoas selecionadas para manter uma comunidade pequena e sob controle rigoroso. Hirano, admirado, elogiou a inteligência estratégica de Takagi, comparando-a a um gênio, mas ela apenas reafirmou que a prioridade era confiar em quem valesse a pena e sobreviver. Lamentou a ausência de Takashi, o que levou Hirano a provocá-la sobre um possível sentimento por ele, algo que ela negou imediatamente. Em outro ponto da cidade, o caos se espalhava, com gangues violentas causando destruição. Takashi e Rei, para avançarem, precisaram atravessar uma dessas zonas perigosas. Demonstrando habilidade, Takashi pilotou a moto com destreza, desviando dos agressores como um mestre do motociclismo. Ao chegarem a um cruzamento, ele virou bruscamente, confundindo o Rei. Explicou que rumavam para a ponte Ambetsu, onde planejavam encontrar os outros. Lá, viram a ponte cheia de mortos-vivos sendo contidos pelas forças de segurança. Cidadãos desesperados foram orientados a manter a calma e evitar atravessar. Mesmo assim, um grupo ignorou os alertas e acabou caindo no rio, onde foi atacado por tubarões. No ônibus, Shido seguia com sua atitude autoritária, declarando-se o líder e negando o retorno de Takashi e Rei. Takagi e Saeko estavam visivelmente incomodadas com sua manipulação. Saeko sugeriu sair do ônibus e ir até a ponte e encontrar Takashi. Com ciúmes, Takagi questionou o motivo da preocupação dela por Takashi, em vez de por sua própria família.
Saeko respondeu com calma, dizendo que seu pai, um mestre de dojo, a ensinara a cumprir suas promessas, independentemente do custo. Hirano contou que seus pais estavam ausentes e planejava permanecer ao lado de Takashi. Murakawa compartilhou que seus pais haviam morrido e também queria se unir. Percebendo o rompimento, Shido perguntou se não preferiam se juntar a ele. Takagi recusou com firmeza. Shido então fingiu ceder, mas recusou-se a liberar Maricola, alegando que precisavam dela como médica. Hirano interveio, disparando um prego que passou perto do rosto de Shido, deixando claro que não era um erro. Afirmou estar farto de ser tratado como um fardo e ameaçou agir se fossem impedidos. Intimidado, Shido permitiu que saíssem. Enquanto isso, Takashi e Rei procuravam uma rota, mas todas estavam bloqueadas. Então ouviram tiros ao longe. Ao mesmo tempo, o grupo enfrentava uma horda, que Hirano conseguiu conter com sua arma, até ficar sem munição. Saeko ofereceu sua katana, mas Hirano recusou, admitindo não ter preparo para combate direto. Determinado, Takashi fez uma manobra ousada com a moto, saltando obstáculos e caindo bem no meio da luta. Com sua entrada, eliminou inimigos usando a moto como arma, enquanto Rei atacava com sua barra. Jogou um revólver para Hirano, que o usou com habilidade. Saeko terminou os restantes com precisão. Aliviada, Saeko agradeceu por vê-lo vivo, e ele retribuiu, deixando Takagi desconfortável. Mais tarde, Maricola sugeriu um lugar para descansar. O apartamento de uma amiga. Disse que era perto e seguro. Ao ser questionada se era de um namorado, ela se atrapalhou, explicando que a dona estava viajando e deixara a chave com ela. Takashi aceitou e mencionou que ela poderia tomar um banho. Hirano, com pensamentos impróprios, foi distraído por Maricola. No apartamento, as garotas decidiram tomar banho juntas. Rei, ao ver os atributos de Maricola, ficou entre surpresa e curiosa e provocou um momento lúdico. Takashi, sério, pediu que não baixassem a guarda. Saeko respondeu com um jato de água fria, encerrando a situação. Os garotos tentavam abrir um armário e, ao conseguirem, encontraram munição. Os olhos de Hirano brilharam ao identificar cada arma, encantando Takashi. Impressionado, perguntou como ele sabia tanto. Hirano contou que, durante uma viagem ao Zewa, treinou por um mês com um capitão da Delta Force. Takashi sentiu alívio por tê-lo ao lado. Especularam quem seria o dono do arsenal, quando ouviram as garotas rindo no chuveiro. Hirano se preocupou com o barulho, mas Takashi garantiu que sons de alegria não atrairiam os mortos. Em outro ponto, policiais isolavam uma ponte, recusando entrada a feridos, o que gerou tensão. Um agente informou ao superior que a barreira não aguentaria por muito tempo, mas o comando ordenou que a mantivessem. Revoltado, o policial acusou os chefes de estarem sacrificando inocentes. De volta ao apartamento, Takashi e Hirano assistiram a um noticiário sobre protestos contra o isolamento nacional. Manifestantes acusavam o governo de esconder um vazamento biológico. Na ponte, o caos explodiu quando um policial disparou contra um colega que havia sido infectado. Os demais agentes abriram fogo contra a multidão zumbi. Em meio ao terror, uma mulher desesperada com seu filho pediu ajuda. Porém, a criança, já infectada, a atacou. O policial, sem alternativa, atirou. A brutalidade da cena inflamou os protestos, com acusações de abuso de poder por parte da polícia. O superintendente então se dirigiu ao líder dos protestos, exigindo que se afastasse. O homem, desafiador e agressivo, lançou acusações contra o governo, alegando que estavam acobertando uma conspiração. Ao se recusar a recuar, o superintendente encerrou o confronto com um disparo direto na cabeça do homem. Enquanto isso, Takashi e Hirano ainda observavam o colapso pela televisão, conscientes de que a situação havia saído do controle. De repente, Marikawa abraçou Takashi por trás, pressionando seu corpo contra o dele. Ele, confuso, tentou se afastar, mas a atitude dela apenas intensificou suas provocações. Então, ela deu um beijo brincalhão na bochecha de Hirano, fazendo-o corar e sangrar pelo nariz como nos clichês dos animes. Exausto, Takashi a pegou no colo e tentou levá-la até a cama, esbarrando em Rei no processo. A garota, tomada por tristeza, chorou baixinho ao lembrar de Hisashi e da frustração por não conseguir contato com seu pai. Depois de acalmar Marikawa, Takashi foi até a cozinha procurar algo para comer, apenas para encontrar Saeko preparando comida. Foi então que percebeu que ela estava apenas de avental, o que o deixou momentaneamente em choque. Mais tarde, Takashi e Rei conversaram a sós. Ela falou de Hisashi e de como ele sempre a escutava. Irritado, Takashi explodiu, dizendo que não era como Hisashi e que ela precisava aceitar que ele se fora. A dor de suas palavras atingiu Rei, que magoada se aproximou dele em busca de consolo. Apesar do colapso do mundo ao redor, as garotas dormiram profundamente, entregues à exaustão. Enquanto isso, Takashi se juntou a Hirano na varanda. Observaram uma horda de zumbis descendo as ruas como uma maré imparável. Saeko logo se uniu a eles, avaliando a situação com binóculos. Disse de forma sombria que as coisas estavam fora de controle. Hirano sugeriu atirar para conter a horda,
Mas Saeko lembrou que o som atrairia mais. Pediu que apagassem as luzes e alertou que não podiam ajudar todos. Aconselhou Takashi a aceitar a nova realidade e a conter suas emoções. Ele, incomodado, retrucou dizendo que achava que ela ainda possuía um coração. Saeko respondeu com frieza que apenas estava sendo prática. Irritado, ele voltou à varanda e viu um homem e sua filha correndo dos zumbis. O pai tentou protegê-la, mas foi morto brutalmente, deixando a menina sozinha. Ela chorava alto pelo pai, atraindo as criaturas. Hirano, com o rifle de precisão em mãos, mira firme e dispara, salvando a garota com um tiro certeiro enquanto elimina zumbis para abrir caminho. Takashi, impressionado, grita para ele sobre o disparo e Saeko, com firmeza, se recusa a deixar a menina para trás. Takashi concorda, sentindo o peso da decisão. Ele desce as escadas correndo para resgatá-la, mas no caminho esbarra em Rei, que insiste em acompanhá-lo. Com autoridade, Takashi a manda ficar vigiando o portão. Saeko aparece, admirando a determinação dele e desejando sorte. Antes de partir, Rei entrega a Takashi uma pistola, compartilhando um momento de silêncio cheio de cumplicidade. Com a ajuda da garota, Takashi pega sua moto e dispara pelas ruas, enquanto Hirano, do alto, cobre suas costas com tiros precisos. A missão de resgate começa com Takashi acelerando pelas ruas, derrubando zumbis com a moto, enquanto Hirano o guia à distância com sua pontaria afiada. Ao chegar perto da garota, a moto de Takashi derrapa e fica inutilizável, mas ele mantém o foco. Com a cobertura de Hirano, ele alcança a menina e, surpreendentemente, um cachorro que estava com ela. Enquanto limpa a área, um zumbi surge do nada, forçando Takashi a usar a pistola. O barulho do tiro atrai mais mortos-vivos. Nesse momento, Takagi acorda com o som dos disparos. Percebendo que a horda pode se aproximar, ela corre para acordar Shizuka. Ainda meio despenteada e com roupas desajeitadas, Shizuka sai tropeçando da cama, dando a Hirano uma visão inesquecível. Sem se abalar, Takagi manda ele se preparar para sair do prédio. As garotas se reúnem no térreo e Saeko decreta que é hora de pegar o carro e resgatar Takashi. Do lado de Takashi, os zumbis já estão atraídos pelo barulho que ele fez. Ele tranca o portão atrás de si, isolando os mortos-vivos. O corpo do pai da garota ainda está ali, e Takashi, com respeito, cobre o rosto dele e coloca uma flor ao lado, um gesto simples para honrar sua memória. Ele sussurra para a menina que o pai dela morreu como herói, protegendo-a até o fim. A garota, com lágrimas nos olhos, se despede do pai, apoiando-se em Takashi. Ela pergunta desesperada, o que fazer agora? Sem uma resposta clara, Takashi avista um muro que pode ser a saída. Enquanto isso, Saeko e o grupo estão carregando o Jeep Humvee com suprimentos. Hirano, de olho no horizonte, vê Takashi e a menina escalando o muro, desviando dos zumbis. Ele murmura para si mesmo para manter a calma e não olhar para baixo. No meio disso, o cachorro lambe o rosto de Takashi, e a garota, com uma voz tímida, diz que precisa fazer xixi. Ele pede para ela segurar, mas ela insiste, e acaba aliviando-se bem nas costas dele. Quando Takashi chega ao topo do muro, o Humvee surge rasgando a rua. Saeko, imponente no teto do veículo, parece uma verdadeira guerreira. Hirano cobre o grupo de baixo, enquanto Shizuka dirige como louca, atropelando zumbis. Eles chegam na hora certa, e Saeko salta do carro, brandindo sua espada e abrindo caminho com golpes precisos, enquanto Hirano atira com uma precisão mortal por cima do ombro dela. Takashi pega a garota no colo, corre e pula para dentro do veículo. O grupo acelera rumo à próxima parte da cidade, em busca de um lugar seguro. No dia seguinte, o Humvee segue pelo rio. A garotinha, que agora sabem se chamar Alice, está grudada em Hirano, que parece encantado com a nova amiga. É a vez de Hirano e Takagi ficarem de olho, enquanto Takashi, Rei e Saeko tentam descansar. Ao se aproximarem do fim do caminho pelo rio, Shizuka acorda todos com suavidade. Rei é a primeira a abrir os olhos, sorrindo ao perceber que estava encostada em Takashi. Mas o sorriso some quando ela vê Saeko, dormindo com a cabeça no colo dele, babando de um jeito que deixa pouco à imaginação. Irritada, Rei belisca a bochecha de Takashi, que acorda num susto, o coração disparado ao notar a situação. Saeko começa a se mexer, e sua roupa, mal ajustada, quase revela mais do que deveria até ela se ajeitar. O Humvee para sob a ponte principal. Shizuka pega roupas que pegou na casa de uma amiga, e as garotas começam a se trocar. Enquanto isso, Takashi e Hirano montam guarda do outro lado. Hirano entrega uma arma a Takashi, prevendo que ele vai precisar dela logo, e dá uma explicação rápida sobre como usá-la. Quando as garotas terminam de se arrumar, Takashi e Hirano ficam sem palavras diante do visual delas. Rei, agora exibindo sua própria arma, nota a preocupação de Takashi, mas dá um sorrisinho e diz que Hirano já a ensinou a atirar. Takashi e Hirano saem para checar a rua principal. Está tudo silencioso, sem zumbis ou pessoas à vista. As ruas estão livres, e Shizuka manobra o Humvee de volta para a estrada.
Apesar da calmaria, Rei ainda guarda a esperança de que seu pai esteja vivo em algum lugar. A casa mais próxima é a da família de Takagi, e embora ela não tenha muitas expectativas, quer dar uma olhada. Shizuka segue pela avenida principal, enquanto Takashi e Rei ficam no teto do Humvee, atentos. Takashi percebe que não há mais helicóptero sobrevoando a cidade, e Rei comenta que não vêem zumbis desde que saíram do rio. Por um breve momento, a normalidade parece voltar. Mas a tranquilidade é interrompida quando Hirano avista uma horda gigantesca de zumbis bloqueando o caminho à frente. Takashi, com o coração na mão, grita para Shizuka desviar por outra rua, tentando escapar da horda de zumbis que bloqueia o caminho. Mas não importa para onde vão, mais mortos-vivos surgem, como se a cidade inteira estivesse contra eles. Shizuka, nervosa, acelera e zigue-zagueia pelas ruas, até que o Humvee acaba parando sob outra ponte. De repente, Rei avista um cabo de aço esticado na estrada, mas é tarde demais para Shizuka frear. O veículo para bruscamente e Rei é lançada do teto, caindo com força no asfalto. Takashi pula do carro para ajudá-la, sacando a pistola pela primeira vez. Seus primeiros tiros são um desastre, passando longe dos alvos. Hirano, com calma, dá instruções rápidas, e logo Takashi começa a acertar os zumbis com precisão. Hirano e Saeko avançam, abrindo caminho com uma combinação letal de tiros e golpes de espada. Quando Takashi finalmente pega o jeito da arma, as balas acabam. Ele tateia o bolso em busca de munição, mas na pressa, deixa as balas caírem no chão. Desarmado, o pânico toma conta, e por um instante ele acha que é o fim. Puxando o Rei para perto, ele a protege com o próprio corpo, mas lembra que ela tem uma arma. Sem outra escolha, Takashi usa o ombro de Rei como apoio, mira e atira nos zumbis que se aproximam. Entre os disparos e os movimentos elegantes e mortais de Saeko, a cena parece uma coreografia caótica, com os zumbis caindo um a um. Alice, apesar de ser só uma criança, tenta ajudar, tremendo enquanto passa munição para Hirano. Ao ver a coragem dela, Hirano decide que vai abrir caminho custe o que custar. Takagi, querendo mostrar bravura, também entra na briga, disparando um tiro desajeitado. Todos lutam com tudo o que têm, mas o barulho só atrai mais zumbis. O sol começa a se pôr, e as balas estão acabando rápido. De repente, Zack, o cachorro, pula do Humvee e avança contra os zumbis, latindo e mordendo. Inspirado, Takashi sabe que não pode ficar para trás. Quando Takagi tenta atirar novamente, ele a impede, pega a arma dela e manda que ela fique com o Rei. Ao lado de Saeko, Takashi mergulha na horda, fazendo barulho para atrair os zumbis e afastá-los do grupo. Mas o plano mal funciona, com mais mortos-vivos se aproximando do Humvee. Hirano, com firmeza, diz para Alice rastejar por baixo dos cabos e buscar segurança, prometendo que o grupo a seguirá depois de limpar a área. Alice, com lágrimas nos olhos, balança a cabeça. Ela já ouviu promessas antes. Seu pai jurou que tudo ficaria bem, mas acabou morto, deixando-a sozinha. Chorando, ela implora para não ser abandonada, querendo ficar com eles, custe o que custar. Quando tudo parece perdido, um grupo de soldados armados até os dentes surge do nada, atirando e dizimando os zumbis. O grupo é salvo, e Shizuka corre até o líder dos soldados, agradecendo pelo resgate. O líder tira o capacete, revelando ser a mãe de Takagi. Com a ajuda dela e de sua equipe, todos escapam por um triz, exceto Saeko e Takashi, que ficam para trás. Antes de partir, Takagi promete que os esperará na casa dela. Agora sozinhos, Takashi e Saeko precisam encontrar um jeito de se reunir aos outros. O sol está baixo e cada esquina traz mais zumbis. De repente, Takashi se lembra de um showroom de veículos que passaram antes e tem uma ideia. No showroom, Takashi pensa em pegar uma moto, mas Saeko, com um sorriso provocador, brinca que parece que estão em um encontro. Takashi ri, entendendo a indireta, e os dois continuam procurando. Eles encontram um veículo anfíbio, capaz de rodar na terra e na água. Takashi assume o volante e segue para o rio, com um plano em mente. Ao descerem a margem, os zumbis tropeçam escada abaixo tentando alcançá-los. Por um momento, Takashi acha que estão salvos, mas Saeko avisa que os mortos-vivos ainda estão vindo. Eles entram no rio e o veículo corta a água com um solavanco. Uma onda os atinge, deixando Saeko encharcada. Takashi, pego de surpresa, trava ao ver a silhueta dela, sem conseguir dizer uma palavra coerente. Com o sol se pondo e zumbis ainda rondando a margem, Takashi guia o veículo até um pequeno trecho de terra no meio do rio, sugerindo que descansem ali pela noite. Saeko espirra, tremendo com as roupas molhadas. Takashi, tentando manter o foco, percebe que ela precisa de algo seco. Sem pensar muito, ele tira a própria regata e entrega para ela, só até as roupas dela secarem. Quando Saeko veste a camisa dele, Takashi fica vermelho, sem saber como agir. Para quebrar o clima, ele pergunta, meio desajeitado, se Saeko gosta de alguém. Para sua surpresa, ela responde que sim, mas logo muda de assunto, sugerindo que sigam em frente.
ele concorda e os dois partem. Chegando a um parque, Takashi manobra o veículo até uma fonte e o prende à estrutura central. Ele pisa fundo no acelerador, fazendo o carro girar em círculos como um carrossel barulhento. O som alto atrai os zumbis para a fonte, afastando-os das ruas, dando a eles uma chance de escapar. Saeko entende o plano de Takashi na hora. Ela salta do veículo e avança contra a horda como uma verdadeira samurai, seus movimentos rápidos, precisos e letais, quase como se estivesse dançando com a morte. Mas de repente, ela para, congelada diante de um zumbi criança. Takashi percebe que algo está errado e corre até ela. Sem hesitar, ele atira no zumbi e puxa Saeko para longe, levando-a para se abrigar em um pequeno templo ali perto. No silêncio do lugar, Takashi pergunta o que aconteceu, mas Saeko, ainda abalada, desaba no chão sem dizer nada. Respeitando o espaço dela, Takashi decide que vão esperar ali até o amanhecer. Ele acende uma vela, encontra uma katana verdadeira sobre uma mesa e prepara roupas secas para Saeko. Enquanto ela se troca atrás de uma cortina, o silêncio pesa entre eles. Tentando aliviar a tensão, Takashi entrega a ela um lenço úmido e diz, com um tom leve, que é para ela se limpar. O gesto simples arranca um sorriso tímido de Saeko, que finalmente solta uma risadinha. Depois de um tempo, Saeko começa a falar. Ela volta à pergunta de Takashi sobre gostar de alguém. Admite que há uma pessoa especial, mas logo confessa que não se acha digna desse sentimento. Com a voz embargada, ela revela um pedaço sombrio de seu passado. Uma noite em que foi atacada por um estranho e revidou com violência, quebrando pernas e costelas do agressor. Mas o que a assombra não é o ato em si, é o fato de que ela gostou. A adrenalina, o controle, o prazer na violência a fizeram sentir como um monstro. Takashi confessa que entende, pelo menos um pouco, já que sente uma satisfação estranha ao enfrentar zumbis. Mas Saeko insiste que é diferente. Ela já era quebrada antes do apocalipse, quando se deleitou em destruir a vida de um humano. No parque, ao ver a criança zumbi, ela travou porque se viu refletida naquele monstro. Sem palavras perfeitas, Takashi segura a mão dela, dá um beijo suave e a abraça durante a noite, oferecendo um porto seguro. Na manhã seguinte, uma nova onda de zumbi se aproxima do templo. Takashi chama Saeko, mas ela ainda está perdida nos ecos da noite anterior. Ele faz o que sente que precisa. A abraça com força, despertando a guerreira dentro dela. O gesto funciona, e Saeko murmura um "obrigada", enquanto o brilho retorna aos seus olhos. Com a katana verdadeira em mãos, a fera dentro de Saeko desperta. Ela corta a horda como uma tempestade, cada golpe mais feroz e preciso, como se estivesse abraçando sua própria escuridão. Quando o caminho está livre, Takashi a guia pela porta dos fundos até a casa de Takagi. Zeki, o cachorro, late animado e o grupo comemora o retorno deles, sem saber que Takashi aceitou e libertou o lado sombrio de Saeko na noite anterior. O universo parece estar a favor de Takashi. Depois da noite intensa com Saeko, ele agora se vê em outra situação inesperada com Rei. Após a queda do Humvee, Rei precisa de uma massagem nas costas, e Shizuka pede que Takashi a segure durante o processo. Ele acaba ouvindo suspiros e gemidos de alívio dela, o que o deixa sem graça. Quando a massagem termina, Rei o expulsa do quarto reclamando, meio irritada, meio brincalhona, que o peito dela ainda dói por causa dele. No andar de baixo, Takashi esbarra em Saeko, agora vestida com um yukata. A situação ainda é meio estranha entre eles, mas os dois riem deixando o clima mais leve. Alice aparece e Takashi, aliviado por vê-la bem, lembra como ela chorou até dormir ao lado de Shizuka na noite anterior. A paz, porém, é interrompida por vozes altas. Takagi e sua mãe estão discutindo. Quando Takashi pergunta o que está acontecendo, Takagi, irritada, reclama que ele ainda a chama pelo sobrenome. A mãe de Takagi pede desculpas pelo comportamento da filha, mas Takashi diz que está tudo bem e agradece por ela permitir que o grupo fique na casa. Enquanto isso, Takagi vai até Hirano, que está mexendo em suas armas. Ela avisa que não podem ficar muito tempo. A casa está com poucos recursos, água e eletricidade no limite. Ao mesmo tempo, a mãe de Takagi diz a Takashi algo parecido. O exército assumiu o controle dos serviços públicos, agindo sem esperar ordens do governo. Quanto aos que buscam refúgio na propriedade, ela é clara. Só quem estiver disposto a lutar poderá ficar. Ela pede que Takashi ajude Takagi a entender isso e a faça enxergar a realidade. Na garagem, um dos trabalhadores adultos vê Hirano com as armas e o repreende, dizendo que estudantes não podem mexer com isso. Hirano parece prestes a ceder à pressão, mas Takagi interfere, defendendo-o com firmeza. O homem recua, percebendo que está diante da filha da dona da casa. Depois, Takagi desabafa com Hirano. Os adultos ainda os veem como meros estudantes, sem levar a sério tudo o que enfrentaram. O grupo se reúne no quarto de Rei, que ainda não consegue andar. Takagi, sem paciência, vai direto ao ponto.
Eles precisam decidir se ficam juntos ou se separam. Sob a proteção da poderosa família de Takagi, Saeko entende que só há duas opções. Ou se juntam à luta, ou saem. Takashi questiona por que precisariam se separar, já que poderiam ficar ali, contando com os recursos e a segurança dos pais de Takagi. Mas o peso da escolha paira sobre todos, enquanto o futuro permanece incerto. Takagi explode. Com os olhos marejados, ela grita que seus pais são grandes líderes, tão obcecados por manter a imagem e proteger seus seguidores, que se esqueceram dela, a própria filha. Takashi, com o sangue fervendo, agarra a gola da blusa dela e a encara com frustração. Ele diz que ela deveria agradecer por ainda ter pais e uma casa, enquanto ele e os outros não sabem nem se suas famílias estão vivas. As palavras de Takashi cortam como faca, e Takagi fica sem reação, calada. Ele a solta antes que ela consiga responder, e o silêncio é quebrado por um barulho vindo de fora. É o pai de Takagi chegando com um caminhão de carga, cercado por seus seguidores, pessoas que ele acolheu na propriedade. Ele arrasta um zumbi para o centro do pátio e, para choque de todos, apresenta-o como seu antigo amigo. Num gesto brusco, ele o decapita diante da multidão, deixando clara sua mensagem. Para sobreviver, todos precisam lutar, mesmo contra aqueles que um dia amaram. Um silêncio pesado toma conta, e ninguém ousa desafiá-lo. Dentro da casa, Hirano finalmente fala, murmurando que uma espada não basta. Ela corta ossos, mas depois de 3 corpos fica cega, diz ele. Saeko, com uma calma quase assustadora, discorda, afirmando que uma boa lâmina nas mãos certas pode fazer milagres. Hirano, irritado, solta um comentário cortante e sai pisando firme. Takashi vai atrás, mas o perde nos corredores. Alice, percebendo a confusão, se oferece para ajudar. Sabendo da amizade dela com Hirano, Takashi concorda, acreditando que a menina pode acalmá-lo. Minutos depois, porém, Alice volta correndo, em pânico, dizendo que Hirano está encrencado. Enquanto isso, Takagi também procura Hirano e encontra Saeko sentada sozinha perto do lago de carpas. Sem papas na língua, Takagi faz um comentário provocador. Saeko se levanta, dizendo que não está no clima. Takagi é direta. A paz está acabando, Saeko. Logo vamos ter que lutar, seja com meus pais ou por nossa conta. Nesse momento, em outra parte da casa, Hirano é encurralado por trabalhadores adultos que tentam tomar suas armas, repetindo que estudantes não podem andar armados. Hirano implora, dizendo que as armas são tudo o que ele tem. A tensão cresce e os homens parecem prontos para usar a força. Takashi chega bem a tempo, mas antes que ele possa intervir, o pai de Takagi aparece, exigindo saber o que está acontecendo. Os trabalhadores explicam que as armas de Hirano são ilegais para um estudante. O pai de Takagi fita Hirano nos olhos e pergunta seu nome. Com as mãos trêmulas e a voz falhando, Hirano se apresenta, incluindo até sua turma na escola, e suplica para não perderem suas armas, dizendo que é a única coisa em que ele é bom. O pai de Takagi faz uma única pergunta. Qual é o seu valor? Antes que Hirano responda, Takashi avança e grita que o valor de Hirano é proteger a filha dele. Reconhecendo Takashi, o homem para e ouve. Takashi continua, dizendo que Hirano salvou Takagi mais vezes do que ele pode contar. Saeko também se pronuncia, elogiando a habilidade de Hirano com armas. Um a um, o grupo se junta, todos defendendo Hirano. Por último, Takagi dá um passo à frente. Com a voz firme, ela declara: Hirano e meus amigos me protegeram, não meus pais perfeitos. Dias depois, nos bastidores, um estudante que fazia parte do grupo de Shido, um líder manipulador de um culto perigoso, ainda ronda a propriedade, espionando Takashi e seus amigos e relatando tudo a Shido. Na tenda dos sobreviventes, Takagi vai direto ao ponto. Ela avisa que o governo está perdido, encobrindo a verdade para evitar pânico. Os adultos reagem mal, recusando-se a acreditar que os mortos estão andando. Para eles, é só um vírus novo, algo com cura. Takagi os desafia. Se estão tão certos, quem vai lá fora provar que é só uma doença? Ninguém responde. Ninguém se mexe. Ela reforça a política do pai. Ninguém pode ser mordido. E qualquer zumbi deve ser eliminado na hora. Mas uma mulher insiste que tudo não passa de uma jogada dos pais de Takagi para controlar as pessoas, usando estudantes idiotas para provocar conflitos contra doentes inocentes. Takagi, Hirano e Takashi ficam chocados com a negação. Eles não dizem nada, sabendo que é inútil discutir com quem se recusa a enxergar a realidade. Takagi, agora furiosa, murmura que essas pessoas simplesmente não querem aceitar a verdade. Hirano comenta que entende. As pessoas ignoram o que não querem enfrentar. Mesmo sabendo a verdade, preferem fingir que não é real. Takashi concorda, lembrando como ele próprio custou a aceitar que Rei estava feliz com o ex-namorado. Mas Takagi corta. Não é hora de sonhar acordado. Hirano reforça que o problema é os adultos tentarem manter tudo normal, mesmo com o mundo em pedaços. Takagi completa,
dizendo que os adultos não admitem seus erros, e Hirano concorda. Tudo o que passaram desde a escola até agora ensinou que aprender com os erros é o único jeito de seguir em frente. Takashi reconhece suas próprias falhas, mas Takagi e Hirano sorriem para ele. Já decidimos, Takashi. Você é nosso líder agora, dizem eles. Enquanto isso, Saeko encontra o pai de Takagi, que no passado foi aluno do pai dela, de uma linhagem honrosa de espadachins. Ele presenteia Saeko com uma katana de valor inestimável. Ela tenta devolvê-la, mas ele ri e insiste, dizendo que é um agradecimento por ela ter salvado Takagi. Saeko, humilde, diz que não foi a única, e que Takagi também foi essencial para a sobrevivência do grupo. Ela sugere que se ele quer mesmo proteger a filha, deveria ficar ao lado dela. E se quiser dar a katana a alguém, que seja a Takashi. O pai de Takagi concorda, mas acha que Takashi ainda não está pronto para liderar. Takashi, sozinho com seus pensamentos, questiona se é mesmo o cara certo para liderar o grupo. Nesse momento, Rei entra no quarto, e com um olhar firme, diz que a liderança cai bem nele, que ele é um cara bom. Takashi dá uma risada descrente, dizendo que só está sobrevivendo, como um coadjuvante em um jogo onde Saeko, Hirano e Rei são os lutadores, Takagi é o cérebro, Shizuka é a curandeira, e Alice é... bem, Alice. Rei solta uma gargalhada e brinca que as garotas geralmente curtem os tipos fofos ou carinhosos, e Takashi não é nenhum dos dois. Mas com um tom mais sério, ela admite que ele tem algo especial. Às vezes é meio perdido, mas outras é corajoso, sempre fazendo o que é certo, mesmo sem motivo claro. Então, Rei abre o coração, confessando que se arrepende de não ter visto o valor dele antes. Ela diz que quer ficar ao lado dele, mesmo que um dia ele se apaixone por outra pessoa. A honestidade dela pega Takashi desprevenido, e a tensão entre os dois esquenta. Num impulso, ele a empurra suavemente na cama, e o momento fica intenso, cheio de calor e proximidade. Após alguns minutos de conexão, Rei se levanta rápido, dizendo que precisa ver Shizuka para um check-up, mas pede que ele reflita sobre o que ela disse. Ao abrir a porta, Saeko está lá fora, com um sorrisinho malicioso, dizendo que deu a eles um tempinho para avançar a trama. Rei, ainda sentindo o clima da noite que Saeko passou com Takashi, ignora a provocação e sai, com o rosto vermelho. Enquanto isso, Shido e seu culto começam a agir. Uma das seguidoras dele seduz um guarda, abrindo caminho para invadirem a mansão da família de Takagi. Ao mesmo tempo, Takashi decide procurar os pais de Rei. Ele não sabe por onde começar. Seu próprio pai está em outra cidade, e sua mãe estava na escola quando o caos começou. Mas sabe que o pai de Rei é policial e que a mãe dela pode estar escondida em casa. O pai de Takagi avisa que ele e seu grupo planejam partir em 2 dias, pois ficar na mansão é perigoso demais. Takashi promete voltar antes disso, mas caso não consiga, pede que sigam sem eles. Quando ele e Rei estão prestes a sair, Saeko se junta a eles, decidida a acompanhá-los. O grupo se reúne para se despedir, mas Rei trava ao ver Shido entrando, escoltado por um guarda que o considera um professor heróico, que salvou seus alunos. Por trás do sorriso falso, Shido é um produto de uma infância conturbada e uma criação distorcida. No passado, ele foi subornado por um prefeito corrupto que odiava o pai de Rei por sua integridade. Shido foi pago para garantir que Rei reprovasse uma matéria, e desde então ela o despreza com todas as forças. Ao vê-lo, Rei avança com uma fúria cega, arma na mão, faca apontada, pronta para acertá-lo. Shido, com uma calma provocadora, pergunta quando ela aprendeu a usar uma arma. Com frieza, Rei responde que foi seu pai quem a ensinou, o mesmo homem cuja reputação Shido destruiu. Ela revela que ficou calada todo esse tempo porque seu pai prometeu levar Shido à justiça, mas agora, com ele diante dela, está pronta para mandá-lo para o inferno. Nesse momento, o pai de Takashi entra com uma presença imponente e diz a Rei que o mundo é livre. Se ela quer acabar com Shido, que o faça. Takashi tenta impedi-la, mas Saeko o segura, dizendo que a escolha é de Rei. Shido tenta manipulá-la, desafiando-a a atirar para carregar a culpa de ser uma assassina. Mas Rei, mostrando força, não cai na armadilha. Mesmo que você morra, não vai valer nada. Você é menos que poeira, diz ela, virando as costas com a cabeça erguida. O pai de Takagi ordena que Shido e seu culto voltem para o ônibus e saiam da mansão. Longe dali, o caos global só aumenta. Países trocam acusações e a tensão escala. Alguns líderes em decisões extremas lançam mísseis nucleares como se quisessem voltar à Idade da Pedra. De volta à mansão, Shizuka tem um estalo e lembra do número de sua amiga Reika, dona do apartamento, do Humvee e de um arsenal de armas. Aliviada ao ouvir a voz de Reika, Shizuka desaba em lágrimas contando tudo o que viveu. Reika, presa no aeroporto, mal consegue responder quando uma explosão ilumina o céu. Mísseis detonam no ar e um clarão ofuscante se espalha, cortando energia, sinais e máquinas.
Takagi explica que é um PEN, uma explosão nuclear em alta altitude. Os raios gama criam elétrons na atmosfera, desencadeando o efeito Compton, e o campo magnético da Terra espalha o pulso, fritando tudo que é eletrônico, diz ela. Em termos simples, todos os aparelhos estão mortos. O impacto é imediato. O ônibus de Shido perde o controle, bate no fim da rua e derruba uma barricada, deixando a propriedade exposta aos zumbis. O pai de Takagi age rápido, pedindo um plano. Takagi, com a cabeça no lugar, sugere que veículos mais antigos, com poucos componentes eletrônicos, podem funcionar se as peças forem trocadas. Sua calma e raciocínio impressionam o pai, que sente orgulho. Nos portões, os zumbis começam a avançar. O pai de Takagi manda trancá-los, e Hirano abate um que se aproxima demais, ganhando um pedido de desculpas de um adulto que antes tentou tomar suas armas. Enquanto isso, a mãe de Takagi se prepara para a batalha à sua maneira. Deixando o glamour de lado, ela rasga o vestido nas coxas para se mover melhor. E Hirano não consegue disfarçar o olhar admirado diante da mulher tão determinada. A mãe de Takagi entrega uma pistola para a filha, revelando que já treinou defesa executiva nos tempos de Wall Street, e que é até melhor atiradora que o marido. Ela pede a Hirano para ensinar Takagi a usar a arma, e ele se anima na hora com um brilho nos olhos. Mas o momento é interrompido quando o portão principal cede, e uma onda de zumbis invade a propriedade. O grupo recua para dentro da mansão, enquanto outros sobreviventes, ainda agarrados à ideia de que isso é só um vírus curável, enfrentam a verdade brutal e são devorados. Takashi toma a lateral direita, enfrentando os zumbis com determinação. Saiko dança pela horda com graça letal, cortando tudo em seu caminho. Quando um zumbi se aproxima demais, Rei entra em ação, cobrindo-a com precisão. Do alto, Hirano atira com sua mira afiada, enquanto Alice, com uma coragem maior que ela mesma, carrega munição pesada, ajudando como pode. Apesar de lutarem com tudo, os zumbis continuam vindo, intermináveis. O pai de Takagi organiza os que ainda têm coragem de lutar. Mulheres e crianças são levadas para um ônibus para a evacuação. Um guarda relata que outro grupo, que foi para a cidade vizinha, está seguro e reforçando seus portões. Takagi insiste em ficar para defender a casa, mas seu pai é firme. Os portões não vão aguentar, e os zumbis vão entrar de qualquer jeito. Ele encara Takashi e pede que ele seja forte, depois se vira para Hirano e o incumbe de proteger sua filha, que partirá com o grupo. Takagi protesta, mas sua mãe a interrompe com um tapa no rosto. Com lágrimas nos olhos, ela manda a filha acordar. Temos responsabilidades aqui. Mandar você embora é a única coisa que ainda podemos fazer para te proteger. A mãe de Takagi abraça Alice com carinho, pedindo que ela seja uma boa menina, fique segura e obedeça. Takagi lança um último olhar para os pais, murmura um adeus e segue para a garagem, onde o Humvee está sendo consertado. Na linha de frente, o pai de Takagi dá seu comando final e avança para o campo de batalha ensanguentado. Na garagem, o mecânico explica que o Humvee foi projetado para resistir a um PEN, e quem o modificou era absurdamente preparado. Mas algumas peças ainda precisam de ajustes, então o grupo não tem escolha a não ser esperar e sobreviver. Enquanto isso, os pais de Takagi lutam lado a lado, cobrindo um ao outro, sabendo que não há escapatória. Após um tempo, o Humvee está pronto. Takagi manda Shizuka entrar. O mecânico dá o sinal, e o motor ruge. Takagi o convida para ir com eles, mas ele recusa, dizendo que já salvou a pessoa que precisava. E Takagi? Sem tempo para despedidas, Shizuka pisa fundo e o Humvee avança, atravessando a horda de zumbis como um touro enfurecido, deixando os pais de Takagi para trás, com a certeza de que a filha estará segura. Ao amanhecer, Rei olha pela janela, pensando nos que ficaram. Takagi, segurando as emoções, pede que ninguém toque no assunto. Hirano, porém, não se contém e a incentiva a ser forte. Ela sabe que ele tem razão. Não há tempo para luto. O motor do Humvee faz um barulho estranho, e Takagi percebe que o conserto não está perfeito. Mesmo assim, Takashi manda Shizuka continuar dirigindo. Ele diz ao grupo que ainda precisa encontrar sua mãe e os pais de Rei, e depois irão atrás de Reika. Com a estrada cheia de incertezas e zumbis em cada esquina, a morte é uma sombra constante. Mas com armas nas mãos, a força da amizade e uma dose de coragem, eles seguem juntos, lutando para sobreviver.